O Incrível Mundo de Gumball tem episódios que são divertidos, mas que às vezes tem uma crítica por trás. E até satirizam outras mídias, como eu mostrei recentemente naquele episódio que parece que é um filme de terror, sabe? Mas também tem os episódios bem esquisitos, mesmo sendo desenho para todos os públicos. E um dos episódios que mostrou bem isso foi o episódio 4 da terceira temporada, chamado A Alegria. Que o Gumball e o Davi estavam com bastante raiva porque era segunda-feira e já ia começar toda aquela rotina de novo. Porém, ao longo desse episódio, ele começa a ficar bem bizarro, que ficou parecendo até um apocalipse. E se você curte conteúdo de desenho, se inscreve no canal e ativa o sino, que é pra você não perder nenhum vídeo como esse aqui, beleza? Dessa vez começa em uma segunda-feira de manhã, que o Gumball e o Davi estavam bem estressados e tudo isso porque basicamente era segunda-feira. E por conta disso, a Anaís acabou falando que talvez alguém precisasse de um abraço. E o Ricardo foi tentar entender o motivo, do porquê eles estavam estressados dessa forma. E o Gumball e o Davi responde porque era segunda-feira. Que o Ricardo, ele até pergunta se eles queriam um abraço pra se acalmar. Que o Gumball fala que não queria saber disso porque com certeza seria chato. Igual qualquer segunda-feira. Mas é um abraço maravilha! O que é isso? É cheio de todo o amor e felicidade do mundo! Só que o Ricardo acabou falando que era um abraço diferenciado. Porque basicamente era abraço maravilha que tinha todo o amor do mundo. Abraço maravilha! Então depois disso que o Ricardo fez, eles foram pra escola, que eles até pareciam irritados, mas só por fora. Porque eles estavam andando de cara fechada, mas pareciam animados. O Davi fala que tava estressado, mesmo lutando sorrindo. Que o Gumball até pergunta que se ele tá de mau humor, por que ele tá sorrindo. E ele nem sabia responder isso, e ele pergunta também por que o Gumball tá saltitando. Já que ele tava com raiva também, que o Gumball nem sabia o que responder. Foi um abraço bom, mas ainda tô de mau humor. Então por que tá sorrindo? Sei lá, por que você tá dando pulinhos? Sei lá. A real é que eles estavam felizes sem perceber. E foi então que apareceu a Simio e ela fica bem feliz de ver todo mundo naquele jeito. Tipo todo mundo estressado que era segunda-feira de manhã, sabe? Ela se diverte com a infelicidade dos alunos. Excelente. Perfeito. Eu amo o cheiro de desespero segunda de manhã. O único que parecia feliz ali era o João e ela foi encher o saco dele. Se veste direito. E ela olha pela câmera de segurança pra saber o que todo mundo tava fazendo e basicamente tava todo mundo deprimido com a segunda-feira e sendo também mais uma semana de trabalho. Só que tem uma coisa que começa a incomodar ela, porque quando o Gumball e o Davi aparecem na câmera, eles estavam sorrindo. Tipo, como assim eles estão felizes em uma segunda-feira de manhã? Isso é como uma infelicidade pra ela. Isso. Então quando corta pra sala, a Simio tava observando os dois como se eles tivessem feito alguma coisa de errado. Só que na verdade o Gumball não conseguia parar de sorrir mesmo que ele quisesse. Minha bochecha quer parar! Mas o meu coração continua sorrindo em mim! E foi engraçado porque ele fala isso até cantando. Então a Simio não tava entendendo nada como eles estavam felizes em uma segunda-feira de manhã, sendo que ela ia até passar a prova surpresa. Como podem estar de bom humor numa segunda-feira no meio de um teste surpresa? Eu também não consigo entender, professora. O engraçado é que tudo isso começou depois que eles ganharam aquele abraço do Ricardo. E foi aí que começou a ficar estranho a partir daqui, porque eles ficaram tão felizes que, sei lá, a Simio até pensou que era uma doença. E enquanto isso, foi quando cortou pro diretor Brown e ele tava fazendo umas coisas bem vergonhosas. Dessa vez eu vou deixar passar. Ou talvez eu... Mas foi então que chegou a Simio e fala que tem uma doença se espalhando pela escola, que era basicamente uma explosão de alegria. Sei, eu não vou dizer que o que você falou parece loucura. Que claro que só a Simio vê a felicidade como uma coisa ruim. Então o Brown acabou falando que na verdade isso era uma coisa boa, porque afinal os alunos, eles estão felizes. Eu vou provar pra você. Espere, não veja o vídeo. Então ela disse que ia provar que estava certa. Ela começou a gravar alguns relatórios como se os alunos tivessem sido infectados com alguma coisa. Os pacientes pioraram. A doença distorceu o rosto delas até virar uma careta horrorosa. Então a Simio leva eles pra enfermaria, que a enfermeira acabou falando que não tem nada de errado com o Gumball e com o Davi, eles só estão felizes. E ela não tem direito de dar relatório nenhum porque ela não é médica. Então a Simio fala que na verdade a felicidade é uma doença. Então pra provar que ela tava certa e a enfermeira tava errada, a Simio manda o Gumball parar de sorrir pra ver se ele consegue. E na verdade foi difícil porque ele não conseguiu. Agora tenta parar de sorrir. Tá bom. Isso vai provar a minha tese.
Tenta mais! E claramente a enfermeira continua nessa de que a Simil tá sendo paranoica, porque não tem nada de errado com os meninos. Então mais uma vez a Simil continua as filmagens como se estivesse registrando tudo o que tá acontecendo. E ela fala que os olhos deles estão esquisitos. E a enfermeira fala que deve ser porque ela tá apontando uma lanterna nos olhos deles há 30 minutos. Olha os olhos deles! Estão esquisitos! Talvez seja porque está jogando uma lanterna neles há meia hora. O quê? O engraçado é que tem um momento ali que mostra pela perspectiva do Darwin como ele tava enxergando as duas. Ele tava enxergando como se fosse a versão realista de todo mundo. Olá? Tem alguém aí? Você tá vendo o que eu tô vendo? E teve um momento ali que o Gumby e o Darwin tentaram abraçar a Simil e ela começou a jogar um monte de coisas nele, que uma dessas coisas foi um xarope, que ela tinha pensado que era água, só que não era. Que a enfermeira, vendo como a Simil tava exagerando fazendo aquilo, ela falou que ia chamar o diretor Brown pra resolver aquela situação. Supervisora, tá mais pra super maluca. Eu não vou ficar vendo você torturar crianças por serem felizes. Eu vou chamar o diretor Brown. E depois disso, a Simil acabou colocando o Gumby e o Darwin de quarentena. Então a melhor escolha era tirar essa maluca de lá. Só que esse surto de felicidade tava realmente começando a ficar estranho, porque tanto o Gumball quanto o Darwin nem estavam mais agindo como eles mesmos. Então depois disso voltou a enfermeira com o Brown pra ele ver o quão a Simil tava sendo esquisita fazendo tudo aquilo. Só que quando ele chegou, os dois estavam dormindo, o que só continuou provando que a Simil na verdade é maluca. Que loucura! As crianças! Professora Simil entende o que isto quer dizer. Sim! Mas é aí que as coisas estranhas nesse episódio começam a acontecer, porque o Gumby e o Darwin atacaram o diretor Brown, e a felicidade dos dois acabaram contagiando ele. Eles viraram uma espécie de zumbi da alegria, que quem fosse infectado acabava ficando como eles. E acabaram pegando a enfermeira e fazendo o mesmo. E depois disso, a Simil, ela olha pela câmera de vigilância e os que estavam com a felicidade em excesso, eles estavam espalhando para todo mundo na escola, como se fosse um vírus zumbi da felicidade. Ah, não! Está se espalhando! Não é só propaganda. O engraçado é que todos estavam sendo pegos pela felicidade, só que não foram atrás do Tobias porque ele é colorido. Então deu a entender que eles viam Tobias como um deles, sabe? Acabou que ele passou despercebido porque acharam que ele também estava com a felicidade. E por fim não podia deixar de mencionar que o Gumball, ele também foi atrás da Penny para contagiar ela. Então a Simil ficou parecendo como se ela fosse o último sobrevivente, digamos assim. Porque como ela já é naturalmente feliz, eu acho que ela é incapaz de sentir a felicidade. E teve um momento que ela ligou o rádio sem querer e o diretor Brown ia atrás dela, só que ele viu aquelas fitas que ele gravou antes e ficou com vergonha, então ele saiu correndo. Só que a Simil pensou que aquela música que ela tocou foi que curou ele, sabe? A música é a cura! Então ela teve a ideia de ir na sala de rádio pra tocar música pra todo mundo ouvir pra ver se curava todos eles. Só que ela tinha que passar por um corredor que tava cheio deles. E ela teve que fingir que era feliz pra não ser pega. Só que ela vê o João andar de maneira descolada, ela acabou não resistindo. E ela fala pra ele se vestir direito e acabou sendo descoberta. Então ela vai correndo o mais rápido que ela pode pra chegar até o rádio da escola. Te veste direito! O engraçado é que ela acabou topando com o Tobias, só que ele não estava infectado. O engraçado é que ela acabou topando com o Tobias, só que ele não estava infectado. E ela acabou batendo nele porque, como é que ele é colorido, ela acabou pensando que ele estava infectado sim. Au! O que foi? Au! Desculpa, a culpa é sua. Você é tão colorido, pensei que fosse um deles. Então depois disso, ela conseguiu chegar até a sala de rádio, só que tem um problema, porque o Gumby e o Darwin já estavam lá. Então por conta disso, ela acabou sendo pegada por eles. E ela tenta deixar um recado como última instrução para algum sobrevivente, só que no fim ela acabou sendo pega também. Você tem que tocar uma musiquinha, eu não sei exatamente como é, eu não sei o nome dela. E no final dessa fita que ela fez, na verdade, tinha uma gravação do diretor Brown, uma daquelas cenas vergonhosas que ele fez antes, sabe? Porque ela usou a mesma câmera que ele, ou seja, ele tinha vergonha de outras pessoas verem, mas com certeza muita gente viu aquilo por conta da Simil. E agora vamos a algumas observações. Esse episódio ele é bem esquisito, mas na verdade ele é uma paródia de um apocalipse zumbi. Até a Simil é a ideia de um personagem que tá gravando e relatando a situação, sabe? E todos são transformados, sobrando só um com a suposta cura. Muito semelhante a um filme chamado Eu Sou a Lenda com Will Smith. Inclusive filme muito bom que vale a pena você assistir. E apesar de estranho, esse episódio ele é na mesma vibe. E foi divertido apesar de não fazer tanto sentido. Foi um episódio muito legal, assim como o seu like e sua inscrição nesse canal, que eu sei que você vai fazer
fazer para não perder nenhum vídeo de desenho e até mais. Skynex Beats.